que é um livro-reportagem e essa questão assim que quando você vai contar a história de alguém, às vezes essa possibilidade de vivenciar o mundo dessa pessoa, que foi a escolha que você fez, né, para o seu livro, teria algo, explica o que é o livro-reportagem, E se se nesse der para processo você faria alguma coisa diferenciar de diferente? biografia, né? Porque existe o livro reportagem e os livros que são biografias. Se você conseguir também diferenciar para gente, para quem está ouvindo, né, assistindo. A biografia pode ser autoral, né? A pessoa pode escrever sobre si, contar a sua vida, ou pode ser feita por uma outra pessoa, né? Um profissional que vai entrevistá-la, vai ouvir pessoas próximas e vai fazer esse relato ali no livro. Com relação especificamente ao livro-reportagem em primeira pessoa, que foi o que eu fiz, é o que a gente chama no jornalismo de vivência, gonzo-jornalismo, né? Uma forma também que o pessoal chama. Então, você está ali, você é um narrador e personagem também. Nesse livro, a ideia foi essa. Como que eu vou contar quem é o Nilson Lima melhor, como eu posso fazer isso melhor do que, de repente, eu mergulhar no universo dele, eu participar, vou apresentar o Nilson Lima correndo a maratona do Nilson Lima com o Nilson Lima. Vou contar essa história, o que foi essa vivência que eu tive, né? As pessoas pelas quais a gente passou ao longo do caminho me ajudam a apresentar o Nilson ao leitor, né? Cada capítulo eu estou contando 5 quilômetros, né? E aí eu passei, por exemplo, para a esposa dele, pela Silvana, no início do percurso. A gente cruzou com ela pelo caminho ali logo no comecinho. Então, ali, ao contar essa situação, vou dar um spoilerzinho aqui do livro, né? Eu conto como eles se conheceram, né? A brincadeira que rolou ali, a conversa e tal. De repente ele tem um tropeção no meio da corrida. Aí a gente fala dos percalços na vida do corredor. O livro ele não tinha um roteiro pré-estabelecido. Eu tinha a ideia do livro, fiz uma longa conversa com ele em setembro de 2013 para pegar muitos elementos, né? Porque ele viajava muito, então tinha que ter bastante informação já engatilhada para esse livro, caso tivesse algum contratempo, eu não pudesse fazer essa prova com ele, por exemplo, se o plano tivesse que mudar. Então, é uma entrevista de 2 horas tal, que eu fiz ali com ele, que me deu muitos elementos, muitas informações, inclusive pessoas que ele indicou que poderiam ser fontes de informações, de histórias da vida dele. Então, o roteiro do livro só ficou pronto mesmo após a corrida, né? Que aí eu fiz eu levei um gravadorzinho, tá aqui na foto da capa, né? O gravadorzinho do meu lado. Aí termina a corrida, cadê os áudios? Perdi tudo. Deu um problema técnico no gravador, eu não tinha nada para documentar do que eu tinha feito ali ao longo da corrida. Que eu falava, no quilômetro tal, passei por tal pessoa. Né? Fazer esses comentários ao longo da corrida para depois montar o meu roteiro do livro. Aí eu falei, meu Deus do céu, deixa eu anotar tudo que eu me lembro aqui. Então, assim, foi uma coisa bem espontânea. O que realmente me marcou na corrida, eu anotei naquele meu pré-roteiro ali à mão mesmo, e depois eu fui esqueletando o livro. Viajei para Florianópolis em junho, para escrever o livro lá, no ambiente de corrida. Né? Essa aqui foi uma meia maratona que eu fiz em junho. Você conseguiu falar assim, não, eu vou dedicar um período X para essa redação. Você conseguiu fazer isso? Porque é preciso muita disciplina, né? Nem sempre a gente consegue. Eu consegui tirar 6 meses de licença aqui na UFO, então eu tive afastamento integral que eu pude me dedicar bem a esse projeto. Então eu mergulhei de cabeça mesmo, tive apoio em casa. Né? Deixa eu fazer um agradecimento à patroa aqui, né, que segurou o Rojão, tinha bebê pequeno na época, né? O Davi, meu menino mais velho. Então, eu tive esse apoio familiar também. E aqui no trabalho... a Marcela eu falei. E é isso. Boa parte do livro foi escrito em Florianópolis. Quando eu estava vivenciando esse universo da corrida, participando de uma meia maratona lá, que eu não conhecia, nunca tinha participado. Eu quis assim, dar uma saída daqui de Uberlândia, dar uma espairecida por lá, para concentrar no livro e escrever por lá. Aí foi assim, foi bacana. Em setembro, se não me engano, foi a apresentação já da banca. O Nilson participou aqui, acompanhou a nossa conversa e o lançamento aconteceu apenas em abril do ano seguinte, numa edição da corrida da Maratona do Nilson Lima, que a gente fez um jantar de massas e tal, e ali que o livro foi lançado. E eu vou fazer apenas um relato aqui pessoal que assim, eu acho muito... É importante citar que esse livro aqui que está comigo, esse exemplar aqui, é a primeira edição. Né? Tem alguns errinhos que foram corrigidos na segunda edição, que é essa que está com vocês, que foi revisada. Então, na primeira edição, esse livro especificamente foi um dos primeiros que foram rodados. E esse livro eu dei para minha mãe, num leito de hospital. Ela faleceu pouco tempo depois. Então, minha mãe era uma leitora voraz. Né? E o último livro que ela teve contato foi isso daqui. Então, além da realização profissional, isso aqui é a realização pessoal, né, foi enorme na minha vida.
Eu faço questão de relatar isso, o tanto que esse... É meu filho do meio que eu falo, né? Que é o E me segundo fala filho. uma coisa, livro é igual tatuagem, assim, depois do primeiro você não quer mais parar de fazer? Já tem uma continuação, tá comichando, né? pensando, já Quando tem... o Nilson parar, acho que vai demorar um pouquinho para ele sair dessa vida, eu tenho que atualizar isso daqui. Mas isso aqui só vai ser atualizado, né? Fazer uma nova versão do livro, eu tenho esse plano, quando o Nilson falar, não dá mais. Ou quando você Porque chegar não no dá para 500, atualizar, toda 500, semana tem uma prova né? nova. Nas 500, eu acho Né? que já é A gente faz é. uma adaptaçãozinha para fazer uma versão final quando ele parar, mas vai demorar isso aqui. Então, lógico que assim, histórias tem demais. No mundo da corrida, a gente conhece muitas pessoas que renderiam livro, né? A Ana Amélia fez 100 corridas recentemente, o esposo dela, o João, que tem problema de saúde, fez também 100 corridas. A gente está aqui de Uberlândia. E tem o Lula, lá de Recife, que montou um grupo de corrida de rua que é o maior do Brasil, né? A Corja. Então tem muita gente, assim, muitas histórias fantásticas nesse universo da corrida que valem livro. O Eu Nilson, só não sabia que você tinha perdido o áudio, porque foi ofegante ali dando aquela entrevista, falando, quase morrendo, e ia perder Não, tudo. Então, acontece, viu? Mais tô do que a sabendo gente agora. gostaria, Nilson. O jornalismo é raro, mas acontece sempre.